Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Sejam abençoados. Eu tenho interesse maior que vocês sejam abençoados do que vocês mesmos. Porque eu sirvo a Deus. Eu sirvo ao Todo-Poderoso. Então, eu ficaria frustrado de servi-lo e o meu serviço, o meu trabalho que eu faço para ele não tivesse efeito na vida de vocês. Então você pode imaginar como é um trabalhador que dá um duro danado, mas não vê os frutos do seu trabalho. Pois é, eu quero vê-los em suas vidas. Eu quero ver os frutos do nosso trabalho na sua vida. Porque isso é para que o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nome dele, seja santificado em suas vidas, para que então o reino dele se estenda por toda a terra, por onde quer que você for, para que então finalmente a vontade dele seja feita assim na terra como nos céus. Então, é nosso interesse que vocês sejam abençoados, mas a bênção tem um preço. Nós podemos ensinar, orientar, orar, pedir, clamar a Deus, mas nós não podemos tomar atitudes que cada um tem que tomar por si só para que essa bênção se realize, se materialize em suas vidas. Você tem que tomar suas atitudes, eu tenho que tomar a minha atitude, enfim. A gente não é uma coisa assim automática, não é assim uma mágica. Deus não é mágico, Deus não é mágico, ele não faz mágica. O trabalho dele é feito com a cooperação, com a colaboração, com a anuência daqueles que nele creem. Quando você crê nele, então a obra dele é feita na sua vida. É isso. Porque você crê, ele falou, você creu na palavra dele, então tem que acontecer alguma coisa. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. E é isso que tem que acontecer na sua vida, uma vida nova. Bem, nós temos falado de fé. Eu gosto muito de falar da fé, de fé, porque a fé, o ensino da fé, dirime as dúvidas e faz as pessoas pensarem quando a fé é inteligente, não tem nada de emoção, sentimento. É uma coisa racional, você entende a palavra dele. E como você tem interesse, tanto é que você está aí, eu estou aqui, nós estamos agora, nesse momento, unidos numa só fé, num só espírito, para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Vamos aprender a fé. Vamos ver que tipo de fé que agrada realmente a Deus. Esse texto que vamos ler, ele é extraordinário, porque ele mostra com clareza o critério que Deus usa para abençoar aqueles que nele creem de verdade. Não, mais ou menos. Vamos, Lucas capítulo 19. Diz o texto o seguinte:
Eu vou ler pausadamente, explicando cada parágrafo para que você possa ter uma dimensão maior do que estamos lendo. Diz o texto que, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó é aquela primeira cidade que Israel enfrentou, tinha que passar quando veio do Egito, lembra? Ele passou pelo Mar Vermelho, o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, depois passou pelo deserto e agora passou pelo Rio Jordão. E a primeira cidade que estava no caminho de Israel foi Jericó. Então Jesus entrou em Jericó e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Isso é muito importante. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Quando a Bíblia menciona o nome, o Espírito Santo está fortalecendo a ideia e dando importância a esse nome. E mostrando quem é. Se ele fez o bem, se ele fez o mal, então a Bíblia dá com clareza os detalhes do porquê que ele foi abençoado ou do porquê que ele foi amaldiçoado. Então ele diz aqui, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. É um detalhe. São detalhes que vale a pena a gente avaliar, porque tem tudo a ver com a fé que nós vamos falar. Diz o texto que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram um cobrador de impostos. Antigamente, Roma tinha os seus cobradores de impostos, que acharcavam o povo que já era pobre, o povo que já vivia na miséria, o povo de Israel vivia na miséria. Mas, como Roma dominava ali a Palestina e o mundo, praticamente, então ela cobrava impostos, quer a pessoa tivesse ou não dinheiro para pagar. Se ela não tivesse dinheiro para pagar, então ela tinha que dar os seus filhos. Tinha que dar os seus filhos para servirem a Roma. Então, seus filhos eram tomados como escravos. Era esse o jeito daqueles cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, não vamos esquecer que Mateus era um cobrador de impostos, mas ele não era chefe dos cobradores. Aqui, Zaqueu era o chefe. Se eles roubavam, com certeza roubavam, eles eram ricos, muito ricos. E eram ricos de dinheiro e ricos de aversão por parte de Israel, do povo de Israel. O povo de Israel odiava os publicanos, odiava e com razão. Então, Zaqueu era um homem assim. Ele era chefe daqueles que cobravam impostos. Imagine se os cobradores de impostos eram maus, imagine o chefe. E ele era rico. Por que a Bíblia fala que ele era rico? Por quê? Por que ficou esse detalhe? Ele era rico. Deus mostra que ele não faz acepção de pessoas. Pobres, ricos, todos. Para Deus, todos são almas. E o desejo dele é salvar todos. Se são pecadores, ladrões, se são vagabundos, se são maus, se são bons, não importa. Ele quer salvar todos, inclusive os ricos. É fato que Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino dos céus o rico. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, como que um rico
é difícil entrar no reino dos céus. Eles ficaram assim, apavorados, porque eles sempre pensaram que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Pensavam erradamente. Mas Jesus disse: quão difícil é para o homem que confia nas suas riquezas entrar no reino de Deus. Qualquer coisa, não é só a riqueza material, mas a riqueza, digamos, emocional. A pessoa, por exemplo, fica apaixonada por uma pessoa e dá vida por aquela pessoa. Então, essa pessoa, se morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque ela colocou aquela pessoa que ela tanto amava em primeiro lugar. E o rico faz isso. O rico costuma colocar a riqueza em primeiro lugar, primeiro do que tudo. Essa é a realidade. Então, ele era um chefe de ladrões e era muito rico. Diz ainda o texto, no terceiro versículo, e procurava, agora outro detalhe, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. Imagine a multidão que tinha ali naquela cidade pequena, a multidão para ver Jesus. Por que que ele não conseguia ver Jesus? Porque ele tinha um problema congênito. Ele era baixinho, ele era anão. Está aqui escrito, pois era de pequena estatura. E claro, se ele era de pequena estatura, como é que ele vai ver a Jesus no meio da multidão? Impossível. Então, diz o texto, olha só que bacana, diz o texto, primeiro, ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Ele procurava ver quem era Jesus. Esse é um sinal da fé. Esse é um sinal claro, evidente, da qualidade de fé de uma pessoa. Não interessa se é pobre, se é rica, não interessa a condição dela. Mas se ela procurar ver, conhecer Jesus, eu não digo agora, hoje, ver Jesus, mas conhecer, saber dos relatos a respeito dele, ter informações a respeito de Jesus, esse é um tipo de fé. Quando uma pessoa se interessa em ler a Bíblia, ela está interessada em conhecer Jesus, porque Jesus é Espírito e através da sua palavra nós podemos conhecê-lo. Então ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia porque era baixinho. Então o que ele fez? Ficou satisfeito? Ah, que pena, deixa passar. Na próxima vez, não. O que ele fez? Versículo 4. E correndo adiante, quer dizer, correndo adiante de quem? Correndo adiante da multidão. Ele correu adiante da multidão e subiu no sicômoro. Sicômoro era uma árvore que é uma espécie de figueira. Os seus figos eram pequeninos. Era algo parecido com os figos que nós comemos hoje. Mas era uma árvore muito alta, que chegava à altura até de 25 metros. 20 metros de altura. Então, o que ele fez? Ele, não podendo ver Jesus, ele apelou para aquela árvore e subiu na árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus havia de passar debaixo daquele sicômoro. E isso mostra a fé, amiga e amigo. Quantas pessoas a gente convida, né? Você fala, fulano, vamos lá na igreja, vamos lá, não custa nada e tal. Você está sofrendo, vamos lá, vamos. E as pessoas dão de ombro, as pessoas,
Porque não creem. Só isso. Não creem. Mas quando a pessoa chega no fundo do poço, que ela não tem mais o que apelar, então, quando elas ouvem falar que Jesus está curando, libertando, que Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo hoje, como foi ontem, e o será eternamente. Ele não muda a maneira de ser. E ele está vivo. E como é que a gente sabe que ele está vivo? A gente sabe que ele está vivo quando a gente tem experiência com ele. Mas como que a gente tem experiência com ele? Quando a gente obtém informações dele, então nasce a fé que nos faz ver pela fé Jesus. Ver pela fé, em espírito, ver Jesus. Zaqueu correu, subiu no sicômoro e ficou lá agarrado aos galhos, esperando Jesus passar, só para ver. Só para ver. Provavelmente ele pensava, quem sou eu? Eu sou um ladrão, eu roubo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho dignidade para chegar diante dele. Mas eu quero vê-lo. E Deus aprecia esse tipo de fé. E quando Jesus chegou àquele lugar, debaixo daquele sicômoro, Jesus sabia que ali havia um homem de fé, um homem que queria conhecê-lo. Você sabia disso? Você sabe que, no meu entendimento, na minha visão, é um pensamento pessoal, quando nós manifestamos fé, quando nós manifestamos a fé que agrada a Deus, desejosa de conhecer Jesus, de ver Jesus, querendo conhecer, querer informações dele, quando isso nasce dentro de nós, eu creio que acende-se uma lâmpada, uma luz, e essa luz chama a atenção de Deus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele chamou a atenção de Deus com a sua manifestação de fé, com o seu esforço sobrenatural para ver Jesus. Então, diz o texto que quando Jesus chegou àquele lugar, é claro, Jesus parou, porque sabia que tinha alguém que queria conhecê-lo. Olhando para cima, Jesus olhando para cima, viu Zaqueu. E mais, não só o viu, mas como também mencionou seu nome. Zaqueu. Jesus não conhecia. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Talvez seja o seu problema, minha amiga. Você não conhece Jesus, mas Jesus conhece você. Ele avalia bem a sua fé, a minha, a nossa fé. Ele avalia, ele sabe quem somos nós. Ele sabe nos mínimos detalhes. Jesus viu, olhou para cima e viu Zaqueu. Imagine você. Pensa comigo. No mundo atual, você vai a um show, por exemplo, de um cantor, de um artista, por aí. E no meio daquela multidão, milhares de pessoas, de repente, o artista para e olha para você, fixa os olhos em você e dá um sorriso para você. E você sabe que o sorriso foi para você. Como é que você se sentiria? Você se sentiria maravilhado. Poxa, que coisa. Pois bem, imagine quando Zaqueu, que tanto desejava ver Jesus, agora, neste momento, tinha-o encarando os seus olhos. E ainda mais, mencionou o seu nome e disse: Zaqueu,
Zaqueu, desce depressa, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Imagine, minha amiga e meu caro amigo, Jesus encarar você, mencionar o seu nome e dizer: vem depressa. Para Zaqueu, que estava lá em cima na árvore, disse: desce depressa, desce depressa. E é óbvio que Zaqueu jamais iria esperar isso. Porém, uma coisa, um detalhe que a gente não vê escrito, mas a gente sabe, que Jesus, quando entrou lá em Jericó, quando ele ia passando em Jericó, foi o Espírito Santo quem o levou lá. E o Espírito Santo revelou para ele que naquela cidade havia alguém especial que queria conhecê-lo. Alguém especial porque manifestava uma fé especial. Não é porque era rico, não é porque era cobrador de impostos, chefe, não, nada disso. Mas porque ele tinha sede de conhecer Jesus. Todos os que têm sede são saciados pelo Senhor Jesus. Sede de conhecer Jesus. Por exemplo, amanhã, ou hoje, por exemplo, hoje sábado, logo mais às 6 da tarde, nós vamos ter aquela reunião especial, Godlywood, uma reunião para mulheres, mas que os homens também são bem-vindos, quando a Cristiane vai ministrar a palavra, vai dar o que ela tem recebido do Espírito Santo. Ela não vai passar tão somente informações, não. Teorias, não. Ela vai passar do que ela tem recebido de Deus, que é o que nós fazemos, que é o que todos os servos verdadeiros fazem. Nós temos que passar. Eu não estou preocupado em passar informações para vocês. Eu estou preocupado em passar espírito, em transferir espírito para vocês. O espírito que é a fé, que agrada a Deus. Então você está aí, por exemplo, puxa, quem me dera ter nascido como Zaqueu, quem me dera estar vivendo aquele momento. Você tem o direito, o privilégio de conhecer Jesus também hoje, porque ele está buscando pessoas que tenham uma fé que de fato lhe agrada. Qual é o tipo da fé que agrada a Deus? Não é aquela fé de querer receber isso, querer receber aquilo, não é a fé dos milagres necessariamente, mas a fé de conhecer Jesus. É outra coisa. Uma coisa é a fé de receber benefícios, bênçãos. Jesus sabia que dos 10 leprosos, apenas um queria conhecê-lo. Mas ele curou os 10. Os outros 9 desapareceram. Mas ele curou um que teve fé não só para receber a cura, mas, sobretudo, receber a salvação. Essa é a fé que agrada a Deus. Querer conhecer Jesus é querer a salvação. É isso que Zaqueu mostra aqui. Eu vejo nesse texto uma sede de Zaqueu querer conhecer Jesus. E essa é a fé que agrada a Deus. Se você tem interesse em conhecer Jesus, então você vai buscar informações dele. Você vai querer saber tudo. E uma vez sabendo tudo que você pode saber a respeito dele, então você vai ter a fé para vê-lo manifestando na sua vida, como foi o caso de Zaqueu.
Quem sabe você é um Zaqueu. Quem sabe hoje você vai ter um encontro com Deus, vai conhecer Jesus. Essa reunião de Godlywood é para as mulheres. Amanhã nós teremos reunião para as mulheres, ou reuniões, amanhã em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos reuniões específicas para as almas aflitas, especialmente as mulheres aflitas. E essa reunião, ou essas reuniões, como a de hoje, foca justamente esse encontro da pessoa com o Senhor Jesus. Porque Zaqueu não esperava aquilo. Zaqueu não esperava. Pô, você pensa bem, Zaqueu queria só ver Jesus, ver o seu rosto. Mas, por conta desse desejo profundo de almejar, querer ver Jesus, então, Jesus, muito legal, Jesus foi além, muito além do que ele queria. Muito além, infinitamente além, porque lhe disse, olhou para cima, fitou seus olhos nele e disse-lhe, Zaqueu, mencionou seu nome, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pô, imaginou você ter um encontro com o Senhor Jesus, ele não quer pousar na sua casa, ele quer pousar na sua vida, dentro de você, ele quer viver dentro de você. Uma vez ele vivendo dentro de você, acabou. Todos os seus problemas, suas dúvidas, seus queixumes, seus lamentos vão embora. E você vai ter a luz da fé que faz expandir toda e qualquer treva. Então, quando você tem o Senhor Jesus dentro de si, que é o Espírito Santo é Jesus aí em espírito, então, a luz, você se torna luz. E onde há luz, as trevas não chegam. Onde há luz, onde você passar, vai haver sempre luz, porque as trevas se dissipam. É isso que Deus quer fazer com você, amiga e amigo. Faça isso, hoje mesmo. Quem sabe, uma palavra, uma única palavra, uma palavra de Deus dirigida diretamente a você, já é suficiente para você conhecê-lo, ter a revelação de Jesus dentro de si. Eu sei que milhares de pessoas vão lá no templo ou em outras igrejas universal para participar dessa reunião especial para mulheres, Godlywood, hoje às 18h. Mas, quando ele se revela, ele não deixa dúvida que ele deseja não pousar por um momento, algumas horas, mas viver dentro de você. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, vamos complementar essa leitura e meditar nela, porque é maravilhosa, né? Não é maravilhosa? Bacana, né? É demais. Isso aqui é demais. Puxa vida, isso aqui é preciosíssimo. Como é glorioso saber que Jesus está buscando pessoas que queiram ou que querem conhecê-lo. E se você quer conhecê-lo, logo mais às 18h. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.